gostava do grill do George Foreman, do boxer, sabe? Aquele ali vendeu pra cacete, hein, rapaz? É outra categoria que a gente lançou a categoria. Por quê? O Brasil não vendia grill elétrico. Por que ele não vendia grill elétrico? Porque ninguém costumava comprar grill elétrico, ninguém via valor no grill elétrico. E como é que a gente conseguiu vender grill elétrico? As pessoas não querem comprar um pedaço de chapa, plástico e uma resistência. Isso é o grill. Então o que a gente focou? A gente focou que o sabor fica e a gordura sai. A gente focou na demonstração que você comia com 30% menos gordura. Então o que as pessoas compram é benefício e não produto. Ô PJ, estamos gravando, hein? Já tá no ar, pô? Então tem que avisar quando tá no ar. Tava gravando aqui um papo informal. Pensei que você soubesse, PJ. Não, eu sei que o diretor aqui é você. Desculpa. Isso acontece também em qualquer... Depois eles pegam isso, ficam jogando aí. E aí fica uma beleza. Fica uma beleza. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Festa da Firma Podcast. Eu sou PJ Neto, herdeiro e CEO da PJ Group, é a minha empresa, a terceira geração, graças ao vovô e ao papai. Bom, hoje nós temos o prazer de receber aqui ele, que é empresário, fundador e CEO da Polishop, Shark Tank, o querido empreendedor João Apolinário. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não vou ao cinema. Quem sabe só as pessoas não sabem, né? Aí você pergunta, por que você não vai no cinema? Eu parei pra pensar, analisei bastante. E sabe por que eu não vou no cinema? Porque no cinema não tem o que fazer. Na minha cabeça é isso. Quando eu era solteiro, entendeu? Eu ia pro cinema com a namorada. Aí, tinha muito o que fazer. Não, pois é. João, ser apaixonado pelo que empreende ou apaixonado por empreender? Qual a diferença? Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo. Porque qual a diferença? O empreendedorismo é aquela pessoa que tem atitude, que faz a diferença, que está pronto para executar as coisas. Ser empreendedor não tem nada a ver com ser dono. Tem as pessoas que acham que ser empreendedor é ser dono. E, na verdade, ser empreendedor é atitude, é comportamento, é você realmente fazer a diferença para você e para as pessoas que estão ao teu lado. O empreendedor, ele divide, o empreendedor, ele cria soluções, ele responde dúvidas da equipe que está com ele, ou seja, é atitude. O empreendedor, ele é líder. E liderança está diretamente ligado a conhecimento, ou seja, um empreendedor, ele se aprofunda, conhece e faz a diferença para a sua equipe e para ele mesmo. Então, o empreendedorismo transforma a vida da pessoa que está empreendendo e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Agora, qual é o pior erro que um empreendedor pode cometer? Não conhecer aquilo que ele está fazendo ou aquilo que ele está trabalhando, ou seja, falta de conhecimento. Não existe empreendedorismo de sucesso sem conhecimento, ou seja... Ou sem fracasso. O fracasso, ele só existe quando você desiste. Faz parte o erro traz aprendizado. Então, se você não desiste, não existe o fracasso, existe aprendizado. Se você desiste do que você está fazendo, aí sim é o fracasso. Então, foque não no erro ou no fracasso. Foque naquilo que ele te trouxe de lição, de aprendizado, porque você só ficará melhor naquilo que você está fazendo se você tiver aprendizado. Porque ninguém nasce sabendo tudo. E é importante que você erre, faz parte do empreendedorismo, você errar, mas você tem que errar rápido e só cometer erros novos. O que significa isso? Não ficar insistindo com erro e não repetir sempre os mesmos erros. Você me lembrou agora de uma história de um piloto nos anos 60 que inventou 2 rodinhas para carregar sua mala. E alguém, anos depois, inventou as 4 rodinhas 360. Então, o cara pegou aquilo que já existia e melhorou. Ou seja, inovou dentro daquilo que já existia. Exatamente. Então, é muito importante que você olhe para aquilo que existe e você inove sempre. Porque às vezes as pessoas acham que inovação tem a ver com tecnologia, tem a ver com foguete, tem a ver com aviação. Não, nada disso. A inovação é você questionar aquilo que já existe, muitas vezes no seu segmento, naquilo que você conhece, e veja como você pode criar ou ter alguma coisa que melhore. Você deu um exemplo muito bom. A mala com rodinha já existia. Então não vou mais pensar, não. Começou a pensar, poxa, como é que eu posso melhorar isso? E aí ele trouxe a mala com as 4 rodinhas que giram. Não, e literalmente é uma mão nas rodas. Porque você imagina uma mala de 20 quilos, você tem que percorrer ali
vários metros com aquilo, o cara bolou duas rodas rodinha. e depois alguém pegou a ideia e fez ali as 4 rodinhas. Depois que tá pronto é fácil. Depois E difícil qualquer- é enxergar onde o outro não enxerga. Exatamente. E aí, essa é que é a inovação. Então, eu acho que faz toda a diferença quando você olha para as coisas, pensando sempre, como eu posso fazer alguma coisa melhor? Isso é empreender. Tá. E você, como um grande empresário, CEO, Shark Tank, já está aí há muito tempo no mercado, na sua opinião, o que um CEO precisa ter como a principal característica para dar certo? Liderança. 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 Liderança tem a ver, como eu falei, com conhecimento, e conhecimento tem a ver com dedicação. Ah, Não existe conhecimento sem dedicação e não existe, não existe liderança sem o conhecimento. Então, uma coisa faz parte da outra. A pessoa se dedica, ela vai conseguir ter muito conhecimento e ela naturalmente será reconhecido como líder, né? Porque o líder é seguido e o chefe ou o patrão, tudo isso ele é só obedecido. E não adianta você ser obedecido, você tem que ser seguido, você tem que ser exemplo, mas não aquele exemplo porque você está se forçando a ser um exemplo. O exemplo de uma coisa natural que você faz todos os dias, que é uma coisa que faz parte daquilo. Por que você procura um líder? Por que você procura um CEO? Porque ele tem as respostas das dúvidas que você tem. Tem resposta para tudo? Não. Mas quando ele não tem, ele sabe que existe com ele uma equipe, ou ele escolheu uma equipe. Eu dou o exemplo do CEO como um maestro. Uma orquestra. eu tenho esse pensamento igual ao seu. Eu Eu toco aqui porque nós estamos pensando igual. Eu já gostei dessa entrevista. Essa vaga pode ser ele. Mas pode falar, desculpa te cortar. Então, é um maestro. O que o maestro é? O maestro não é o melhor violinista, não é o melhor saxofonista, não é o melhor pianista, mas o que ele soube fazer? Ele soube escolher os melhores músicos, né? Então ele vai ali, ele escolhe o melhor. E o que ele precisou também fazer? Fazer com que esses músicos, que são excelentes, cada um no seu instrumento, ele soube fazer com que essas pessoas convivessem em harmonia. Agora, a pessoa que é curiosa, né? Que é questionadora, ela tem mais chances de se tornar um bom líder? Quanto mais ela é curiosa, pergunta, mas por quê? Ou é uma pessoa chata mesmo? Sem dúvida nenhuma. O que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei, fazer o que eu faço e tudo, é porque eu sou um grande questionador. Entendeu? Ser questionador, ou seja, dentro, inclusive no meu livro, eu vou te dar um de presente. Muito obrigado. Porque você está falando exatamente tudo aquilo que eu escrevo ali, que é o seguinte. Primeiro que o meu livro tem esse título. Inovar é questionar o que já existe. Parece que você está pegando essa história. E uma das coisas que está lá, um dos capítulos, ele chama assim, o rei dos porquês. Porque eu sou questionador. Enquanto eu não entender, eu não paro de perguntar. E às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar. Não tenha vergonha de perguntar. Se você não sabe, pergunte até você saber. E às vezes as pessoas perguntam e não entendem. Olha aqui. Obrigado. Olha aqui. Vou dar para você, o livro tá aí. E um dos capítulos é isso, é o rei dos porquês. Então as pessoas deixam de perguntar. E é uma forma, aí eu coloco de uma forma muito simples, muito objetiva, muito direta. Eu sou muito rápido para falar as coisas e explicar as coisas. Então eu explico muito simples, de uma forma simples. Olha, faz o seguinte, cara, pergunte, questione. E se você não sabe, pergunte de novo. João Apolinário, fundador e CEO da Polishop. Inovar é questionar o que já existe, ó. Eu vou ler esse livro, viu? Tá bom? É bem prático, bem fácil de ler e bem gostoso. Não é uma coisa assim, massacrante. É uma coisa prática, objetiva e direta. Tem vários termos de como eu penso, como eu faço e tal. É uma leitura bem direta e sem muita coisa que você não vai entender. É tudo prático, tudo simples. Hoje, o que você questiona como empreendedor, como empresário, que já existe? Tem alguma coisa que você tem em mente? Fala, isso aqui poderia ser assim, isso aqui... Por que fizeram isso? O que você questiona com relação aos novos empresários, às novas invenções? Eu questiono absolutamente tudo em todos os mercados, né? Um questionamento mais recente que eu fiz dentro de um mercado foi no mercado de tintas, com um investimento que eu vi fiz, esse episódio. Com Léo? Isso. Léo Arruda, que é na Decor Colors. Eu vi o mercado, né? Eu analisei o mercado muito rapidamente ali, o tamanho de mercado de tinta, porque você olha, tudo vai tinta, né? O mercado é gigantesco. Uma concentração de grandes empresas, né? E todas elas trabalhando da mesma maneira.
Da mesma forma. E eu questionei esse mercado inteiro. O que você quer comprar é uma parede pintada, transformada, decorada, protegida. A tinta é o meio. A tinta é o meio. Você que descobriu isso? Não, Ou foi o Léo? Não, o Léo tinha um negócio no qual ele vendia latas. E eu falei isso pra ele. Muita gente precisa realmente chegar numa loja ou em qualquer coisa que vá comprar e ver o pronto, o bonito. As pessoas são pragmáticas. Elas não param pra ver com a cabeça do empreendedor. Nossa casa aqui tem potente, esse terreno aqui, eu derrubo essa casa, eu faço mais 6 casas, eu crio um condomínio, aí o cara já ganha nisso. Hoje as pessoas chegam na tua loja lá e do Léo, já sabem mais ou menos pela amostra que tem na parede o que é que elas podem fazer em suas casas. Qual será o resultado? Qual será o resultado quando final? ele aplicar. Então tem lá um berço, tem lá um sofá, tem lá... A gente fala da tinta emborrachada, tem lá uma parede onde você pega água e borrifa a água. Eu usei na minha casa. Então, pra você ver que aquilo... Aquela da laje lá, usei. Então, e você vai lá e vai borrifar, tem uma telha com aquilo, você bota água, você vê a água escorrendo. Se fala muito de experiência em ponto de venda. Só que a experiência de ponto de venda não é só ser bem atendido. A experiência do ponto de venda é você mostrar qual de fato é o benefício de cada um dos produtos. As pessoas não querem comprar produtos, as pessoas querem o benefício que aqueles produtos entregam. Eu não acredito que uma pessoa acorde de manhã querendo comprar uma centrífuga. Ela acorda de manhã querendo o quê? Tomar um suco fácil, prático, feito na hora. A centrífuga é o meio. O que ele quer é o quê? O suco. Então, não adianta eu ficar batendo na centrífuga, porque a centrífuga não tem valor. É um negócio que você joga as frutas dentro, é um negócio chato. Agora, o que ela faz, a magia, é o suco fresco saindo na hora. Então, as pessoas... Esse é questionário que já existe, né? Então, você precisa ver o que as pessoas desejam. A pessoa está indo numa loja de tinta, ela deseja uma parede, ela deseja uma cor, um acabamento, pedras naturais, uma textura diferente, uma laje protegida, uma tinta autolavável que a criança risca, ou um lugar que tem muito tráfego risca. Você vai lá, você passa uma bucha, lava, mas lava mesmo? Então tá lá a caneta, tá lá a buchinha, você experimenta. Aí você fala, poxa, que bacana. Essa experiência no ponto de venda é que faz a diferença. A gente sabe que você tem muitos sucessos, inclusive, isso aí foi um acerto que você descobriu lá no Shark Tank, lá, o Léo Arruda, que lançou com você aí essa fábrica, né? Essa indústria de tintas em grande escala. Agora eu quero que você fale olhando para mim. Qual foi o seu pior e maior fracasso? Que sucesso você tem vários. Todo mundo fala do sucesso. Olha, às vezes me perguntam sempre, né? Dessas empresas todas que eu investi no Shark, quantas delas... 10 milhões você investiu. Pois é, mas eu investi em muitas outras, eu investi mais de 50 empresas lá. Aí pergunto, qual que deu certo? Eu falo, olha, eu tenho essa, mas o que eu sei muito é que não deram certo, são aquelas que fecharam. E por quê? Porque tudo isso faz parte do empreendedorismo. Não é tudo que vai dar certo. Então, o que você não pode é desistir de empreender. Porque faz parte também o fracasso. Só que o fracasso só existe quando você desiste. Então, você não pode desistir de empreender. Você pode mudar, a pivotar o negócio, mudar. Então, teve lá algumas coisas que a gente investiu e não deu certo. E não deu certo por quê? Por vários motivos. O mercado, como o negócio de tinta também poderia não dar certo. Então, eu tô contando um case, eu tenho outros cases, né? Eu tenho o Mega Studio B-Emotion, que é de beleza, com produtos e tudo, salões de beleza, que também foi um empreendedor, lá foi da primeira temporada. Eu tenho o Wise Home, que é a automação de uma... Ou seja, eu tenho várias outras empresas que eu posso estar falando delas aqui, e todas elas deram certo, só que uma tem uma escala maior, outra tem uma escala menor, teve um investimento maior, teve um investimento menor, o mercado é maior, o mercado é menor, não se compara um tipo de mercado com outro. Agora vamos falar da Polishop. Quais são os produtos winners, ou seja, os campeões de venda da Polishop de todos os tempos? Olha, nós tivemos alguns produtos winners. Lá para trás, quando a gente começou, foi o 7 Day Diet, a dieta com Emerson Fittipaldi, foi o primeiro produto e tudo. Foi aquela onda de dietas que tiveram. Isso foi em 99. Aí em 2003 para 2004, nós lançamos o Grill George Foreman. Foi outro boom, foi outro winner muito bacana. Depois nós tivemos um outro winner bem importante também, que foi o Juicer, né? As centrífugas e tal. Lembro disso. A história do Juicer foi. Aí, quando chegou em
2011 para 2012, a gente veio a categoria Air Fry, que a gente lançou essa categoria, então fizemos a categoria Air Fry. Quando chegou em 2015, nós lançamos as nossas panelas antiaderentes, ou seja, também é um outro produto de desejo e tal. Eu acho que aqui tem algumas coisas de muito desejo. No meio disso, tiveram vários produtos, a linha Fitness, a linha Relax, que é a linha de massageadores, ou seja, tudo isso são produtos que fazem parte do sucesso, porém, cada um deles em um segmento, né? E sempre olhando benefício e nunca olhando produto. Produto tem preço, benefício tem valor. Trabalhar Perfeito. com valor percebido. Decore essa frase aí, ó. Produto tem preço, benefício tem valor. Que é diferente. Agora, quais os produtos bons que você acreditava, mas não venderam bem? E por que não venderam? Olha, para mim, o mais icônico disso foi um forno de pizza. Um forno de pizza. Vende e tal, mas a gente trouxe, eu acredito, eu gosto de cozinhar e tal, é bacana, ele faz, é um forno elétrico, ele faz pequeno, e ele faz uma pizza igual um forno a lenha. Encalhou o lote? Devolveu, vendeu pro ferro velho? Não, a gente foi vendendo, mas demorou muito. É. E por quê? A gente tem que entender e pesquisar um pouco o mercado. Você não questionou muito dessa vez? Não, é porque é aquela história, quando você se apaixona muito por um produto, você acaba falando, esse produto é muito legal, eu gosto, eu quero, eu vou comprar. Porque você cozinha e sabe o que é bom. E eu sei que ele funciona. É. Só que acontece o seguinte, esse produto é um produto com uma característica masculina. E porque o homem que gosta de fazer essa pizza. E como é que eu fui analisar o mercado? Olha que interessante. Como a mulher normalmente é a que compra, e fazer uma pizza em casa vira uma bagunça, e fica uma bagunça, então, o que acontece? Você ia lá, o homem faz a pizza, convida os amigos, vira uma confusão na casa, faz a massa, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E era o único programa que a mulher tinha no final de semana de sair com o marido para comer uma pizza. Então, tá na cara que ela não vai querer. Se ela quisesse comer uma pizza, ela pediu uma pizza delivery. Então, aquele negócio que é aquela brincadeira do churrasco para pizza não funcionou. E eu achei que ele teria a mesma pegada do churrasco, que é o churrasco, que é o grill, né, que é fazer o George Foreman, ele ocupou um pouco o espaço da churrasqueira, mas o forno de pizza não pegou o espaço da pessoa sair, dar aquela volta no final de semana, sair com o marido, sair com os filhos e tal. Não, ficava em casa, aquela sujeiraiada e tal. Então, foi um produto que a gente analisou depois, eu cheguei a essa conclusão. Eu gostaria que você, João, como um ótimo vendedor que é, e também um empreendedor, me vendesse agora, por gentileza, em 30 segundos, este copo Stalin. Ok. Esse aqui é um copo todo feito em aço hospitalar, no qual ele tem uma parede dupla, ou seja, ele é super limpo, porque a qualidade do aço é muito importante. Ele é duplo para tantos produtos, tanto você colocar coisas ou alimentos quentes ou frio, para você ter isso sem queimar a tua mão e sem perder o calor ou perder o frio. Ele vem também um abridor que é super útil para aquelas pessoas que gostam daquela cervejinha super gelada. Você não precisa tirar a tampa e ele também não vai derramar. E tem mais uma coisa dentro desse copo. Ele consegue te oferecer tudo aquilo que uma pessoa busca. Acabou o tempo, doutor. Vou te aplaudir porque você vendeu muito bem. Falou até do abridor aqui, ó, para quem gosta de uma cervejinha. Conserva o quente, O frio. o frio. Parabéns. Ou seja, eu só falei do benefício. Eu não fiquei Muito te bem. empurrando o produto. Em 30 segundos também é difícil, né? Nem o saudoso Enéas conseguiria vender. E é muito interessante você falar, né? Porque todo comercial do varejo que você vê em 30 segundos, por isso que você deve ter pedido 30 segundos, que é o normal em televisão, ele só faz uma coisa. Ele anuncia depor, só preço. Destruição de valor. Trabalhar desconto é destruição de valor. Ou seja, olha isso aqui, de 199 por 99. Isso não é vender produto. Perfeito. Isso é destruir valor. Você quebrou algumas vezes, assim? Olha, eu tive negócio, por exemplo, um negócio, olha só como o time é interessante, né? Como a gente era negócio de concessionária, lá para trás a gente teve um problema de segurança, de sequência na família, eu montei uma blindadora, né? Eu entrei no negócio de blindagem de automóvel. Só que 10 anos antes do negócio virar um sucesso. Então, Fora de eu time. montei, exatamente, eu montei um negócio, eu vi que o negócio era bom, eu vi que tinha necessidade disso pro Brasil e tudo,
Mas era muito cedo, as pessoas não compravam carro blindado ainda. E eu fiz um lançamento, por exemplo, desse carro no Clube de Tiro Tietê. Nós tem isso em mídia, tem isso em tudo, que eu chamei toda a imprensa, botei lá o jornal do meio-dia, ao vivo e tal, botei um câmera dentro do carro, e botei um carro no Clube de Tiro, chamei 4 atiradores de elite e dei tiro no carro ao vivo. Aí acabou aquilo, abri a porta, eu saí do carro. Minha mãe estava assistindo televisão, não sabia, ela quase desmaiou. Porque falou, pô, meu filho lá dentro. Pois é, nunca ninguém fez isso até hoje. Fizeram depois no Pânico lá na Rede TV com a Sabrina Sato. Dentro do carro? Dentro do carro. Pois é, eu nunca vi. Pois Mas é. isso você tá falando de que ano? 1990? Eu tô falando disso aí em 93, 92. É. Mas também, se você for comparar, a blindagem mudou muito. Naquela época o carro pesava, sei lá, 2.000 toneladas, você tinha quase 2.000 toneladas de blindagem. Não, então o carro pesava, a blindagem naquela época pesava 220 quilos. Hoje pesa 140. 140, você depende do carro, mas era isso, tinha uns 100 quilos a mais, o vidro era mais grosso. É, igual de tanque de guerra naquela época. Usava chapa. Tinha que usar óculos pra dirigir, pra ver através do vidro. Mas você foi visionário, mas não foi sucesso. Mas é o que eu tô dizendo, então não adianta... Fracassou nesse projeto? Sim, porque a gente não vendia. Eu fiz uma estrutura que eu fiz o seguinte, né? Eu tinha 2 tipos de carro, eu blindava só aquele carro, a um preço muito bom. Qual era o carro da época? Que era, na época, existia uma junção entre a Auto Latina, Volkswagen e Vox. Então, Volkswagen e Ford. Então a gente tinha o Santana e o Versalles. O Verona e o... O Verona e o Santana. O Verona não, o Versalles e o Santana. E o Santana. Versalles, era o mesmo carro, com nomes diferentes. Mas tinha outro também. O Verona, e agora eu não lembro. Não, o Verona era um carro menor do que o Versalles. O Verona era 2 portas e tal. Era o Versalles. Versalles era o Santana. Eu lembro desse Ford. acordo, eu lembro. Então, você comprava esse carro praticamente pelo preço da blindagem. E o carro vinha de graça. Entendeu? E ninguém fazia isso. E era um carro mais simples, que eu pegava ele mais simples da fábrica e vendia ele desse jeito. Mas eu tive que fazer um volume grande de carros. E encalhou. Encalhou. Eu vendi alguns, mas encalhou o resto. Então, o que eu quero dizer com isso? Não basta só você ter uma boa ideia, tem que ser no time certo. João, agora, olhando pra mim com sinceridade, a gente sabe que você é um cara de sucesso. Que você mais acertou e fez sucesso do que teve fracassos. Polishop. Como é que anda a Polishop hoje? Ela tem dívidas ou ela não tem dívidas? Olha, o varejo, no geral, ele vem sofrendo muito, né? Primeiro, por toda a concorrência que aconteceu de China, mas além disso, nós tivemos a pandemia, onde quem tinha uma grande rede de lojas, ou quem tinha uma grande quantidade de loja, ela sofreu muito. E sem dúvida nenhuma, a Polishop nesse negócio também foi envolvida nesse assunto. Grandes redes estão aí passando por problemas, grandes empresas estão aí, e é a ressaca de uma coisa muito violenta que teve, que foi o fecha tudo, né? Nós tivemos lá o primeiro momento da pandemia, onde o governo ajudou um pouco, os shoppings e tudo ajudaram um pouco, foi a primeira onda, mas teve a segunda onda um ano depois, né? E isso que aconteceu? Aumentou o endividamento de todas as empresas, natural, e aconteceu o que junto com isso, com o aumento de endividamento? Aumento de juros. Nós saímos de um juro de 2,5% para... Desculpa, de juros de 2,5% não, né? De Selic de 2,5% para uma Selic de mais de 14%, de 13%, 12%, 13%, com mais juros reais de mais 6%, 5%, depende o que você conseguir. Então você junta aumento de custo financeiro, queda de venda até hoje, você vê shopping centers não estão igual, não estão vendendo igual. E outra coisa, todos os aluguéis são em cima de IGPM. Você sabe quanto deu IGPM nos últimos 4 anos? A soma de IGPM? 68%. Então, você tem folha, 30, salário, né, tal, deu 30, eu tô medo de falar um número errado, mas acho que é 36%. O GPM eu tenho certeza, 67%, 68%. Então, quando você soma tudo isso, as vendas não cresceram isso. Então, quando você cresce esse nível de despesa, mais o nível de juros, a matemática não fecha. Então, não é um assunto de Polishop, não é um assunto de uma rede de varejo que está sendo administrada de uma forma certa ou errada. Não. Você tem uma situação de mercado
no qual você tem que usar situações, exceto americanas, que ali teve uma história de fraudes. Eu ia falar agora disso. Que também piorou, porque o que aconteceu? Todo varejo é fomentado pelo mercado financeiro, porque você compra à vista, ou você compra, se é importado à vista, ou você compra com prazo de 90 dias e você vende em 10, 12 vezes, né, o crediário. Então é fomentado por isso. Na hora que você tem uma falta de credibilidade de uma empresa AAA na Bolsa de Valores, aonde pega-se uma fraude acima de 25 bi, o que acontece com o resto? Todo mundo entra na história e fala, eu não posso acreditar mais em ninguém. Então você junta tudo isso, é que nem a história do acidente, né? Quando tem um acidente aéreo, nunca é um problema só, ou qualquer acidente, né? É uma soma de várias coisas. E hoje o varejo passa por essa soma. E o que precisa ser feito? Você precisa se reestruturar usando aquilo que é possível usar, ou seja, corte de custo, fechamento de loja, ou seja, reestruturar de fato e reorganizar aquilo que está fazendo. Então a Polishop não está diferente disso. Tem várias empresas que ou tem um muro que está chegando, né? Eu acho que eu tomei o cuidado para saúde, inclusive, do negócio. Quem sabe não, né? Me antecipei ao muro, eu tô vendo, tem um muro ali na frente, né? Porque você tem um muro, você tem uma situação. Então, em vez de eu bater no muro, eu falo, pera, antes aqui, eu vou diminuir a minha velocidade, quebrar esse muro para que eu possa ultrapassar. Então, o que a gente vem fazendo hoje é reestruturamos a empresa naquilo que é possível fazer, dentro do lado moral, fiel e tal, sem querer inventar nada ortodoxo, nada fora, né? E dentro daquilo que é possível fazer, a gente fez. Tentamos negociação, fizemos uma parte, outra parte não, e o que a gente pegou foi exatamente, precisamos ter um suspiro, né, embasado na lei, para que a gente possa, de fato, passar para um novo momento. Qual é o novo momento? Volta de expansão. Então a gente, hoje, já voltamos a abrir lojas, nós estamos dentro, esse ano, já aconteceram 2 lojas, a gente vai abrir mais 4 lojas já agora nesse próximo mês de julho, e esse ano a gente abre mais 25 lojas. Então a gente, aquela história, às vezes você precisa dar 10 passos para trás. Para pegar impulso, para você dar mais. Agora, a loja presencial ainda funciona? Porque eu acho que na pandemia o e-commerce cresceu muito. Muito. O que é que dá mais dinheiro hoje em dia? Loja virtual ou loja física? Veja. Porque você falou que abriu quantas lojas? Agora eu vou abrir mais 5 lojas. E fechou quantas na pandemia? Eu fechei não na pandemia, da pandemia. E isso foi uma das coisas que, quem sabe, não vou dizer que eu errei, né? Mas durante um ano, eu me comprometi em manter os empregos e manter minhas coisas funcionando, né? E a gente fez isso, mesmo tendo que amargar um prejuízo para isso. Ou seja, conseguir queda de venda, a venda cresceu na internet, mas não nas lojas físicas. Então, a gente teve um crescimento grande no e-commerce e pessoas que nunca tinham comprado no e-commerce foram obrigadas a comprar. E aí, poxa, funciona. Que bacana, vou comprar também. Então, se concretizou isso. Mas a loja, no caso da Polishop, ela tem alguns pontos bem estratégicos. Um deles, a demonstração no ponto de venda de um produto que você não conhece. Então, um produto que você não conhece, você vai lá e tira a tua dúvida. Segunda coisa, ela funciona como um local para você buscar o produto que você comprou na internet. Terceira coisa, ela faz o last mile. O que é o last mile? Todo mundo quer receber o produto muito rápido. Então, você imagina eu ter que tirar um produto daqui de São Paulo, onde fica meu centro de distribuição, e mandar para Fortaleza. Mas eu tenho uma loja em Fortaleza. Então, eu faço a entrega da minha loja de Fortaleza. Então, e a gente sabe que cada vez mais isso é importante. Você imagina um caminhão daqui a Fortaleza, demora 15 dias, 10 dias. Aí o gasto é maior. O tempo também. É mais tempo, porque de qualquer forma, o produto eu tenho que mandar para minha loja. Só que a logística não é legal. É mais barato eu mandar 50 air fries para minha loja do que eu mandar 50 air fries para 50 casas diferentes. Compreendi. Então, sai da minha loja para fazer. Então, o tal do last mile, ou seja, as últimas milhas, a última entrega sai da minha loja. Então, a loja tem um papel estratégico para nós. Quanto você tem na sua conta líquida hoje? Vamos lá. Não, hoje... Você entende muito de líquido? O meu negócio,
não é ter dinheiro na minha conta líquida. Meu Eu tô negócio... falando física. Pois é. Não é PJ. PJ Não, sou eu. Pois é, não, o meu negócio é ter dinheiro investido em negócios, né? Eu gosto de estar fazendo negócio. Então você fala, por exemplo, de Polishop, é uma empresa que é muito conhecida pelo varejo e tal, mas eu tenho investimento em vários negócios, né? E eu sempre tive essa característica, né, de estar investindo em vários negócios, né? E eu tenho ali alguns investimentos. Eu tenho, por exemplo, investimentos no qual eu tô ali para ver o que ele vai acontecer no mercado de tecnologia, de convites. Aí na outra, ou seja, então eu tenho negócios investidos assim. Eu gosto de colocar o dinheiro para trabalhar. Essas ideias aí. Eu não sou jurista, Eu sei. entendeu? Eu não gosto. Você não trabalha para o dinheiro, ele trabalha para você. Eu sou mais ligado no colocar o dinheiro para a produção. Eu gosto de produzir. O que você gosta de fazer das horas vagas? Golfe, sinuca, Olha, bocha? eu já brinquei, joguei um pouco de golfe, né? Porque eu tive uma experiência de ficar morando um pouco nos Estados Unidos. Mas eu sou muito... sabe? Tênis, você gosta de tênis? Gosto de tênis, já joguei bastante tênis, brinco com tênis e para mim é uma brincadeira, mas eu de esporte que eu faço realmente é musculação, porque eu acho que é importante, acho não, né? É importante. Você foi dono de academia também, né? Mas é importante, você vê, da época que eu tava mais junto com a academia e tal, que foi um investimento, eu fiz 2 maratonas, entendeu? Nova York? 2 de Nova York, 2 Boston. anos seguidos. Não, só Nova York, fiz 2 anos seguidos lá. Mas tem a ver com uma característica minha, desafio. O empreendedor, ele gosta de desafio. E é isso que me motiva. Então, toda vez que eu vejo um desafio, eu me sinto muito mais motivado. Enquanto, muitas vezes, pessoas, quando chegam à frente de um desafio, elas se sentem acuadas, né? Elas ficam acuadas, enfim, no desafio. Não, eu gosto. Eu nem era tão preparado assim. Fiz a maratona, ganhei a minha medalha de chegada e tal. Fiz em 4 horas e cacetada. Né? Boa. Mais que o dobro do que... Mas, pra mim, eu cumpri. Né? Os últimos 4, 5 quilômetros dentro do Central Park, eu fiz caminhando. Mas não faz mal. Eu cheguei, né? Quer dizer... Não desmaiou. O prazer foi chegar. Não desmaiei porque eu fui andando. Então, teria desmaiado. Então, eu acho que isso aí é uma característica que é não desistir, aquilo que eu falei. O fracasso só existe quando você desiste. Então, não desista por maior dificuldade que você tá. Ou seja, o que é não desistir? Fica em pé, toma porrada, fica em pé, toma porrada, fica em pé. Isso faz parte. Você vai calejando, vai aguentando a pancada. Você vai aprendendo, né? Ou seja, se você fez alguma coisa e você precisa voltar a isso. Porque a vida é um aprendizado diário, né? Na tua vida pessoal, na tua vida empresarial, ou seja, na tua vida familiar. Porra, é um aprendizado todo dia. Cara. Todo dia você tem um aprendizado. Entendeu? Chegou o momento de uma dinâmica enviada pelo meu RH. Mas eu não gosto, viu, João, desse nome RH. Eu vou trocar. Você teria alguma sugestão de um bom nome para o meu RH? Porque isso é batido, né? RH, né? Você é o lugar que cuida das pessoas, né? Então, nem sempre cuida, né? Mas deveria, né? Deveria cuidar, nem sempre cuida. Porque é o lugar que você cuida das pessoas. Então, quem sabe, eu colocaria lá Departamento da Arquitetura Humana, né? Eu acho que Departamento da Arquitetura Humana. Teria que abreviar. Ok. Mas você o tira o departamento, né? E bota arquitetura humana, né? Porque o departamento... Depar? Pode ser, né? Como é que tá aí? DAP? Como é que é? Departamento... D-A-H. Como é que é? Dá. Dá tua carta de demissão. Dá a tua carta. Não, vamos para a dinâmica. É importante você ter pessoas e você conhecer pessoas. E eu acho que um grande negócio que deveria ter dentro das empresas é um modelo para saber reconhecer, né? Eu tenho da minha empresa qual é a vocação real daquela pessoa e se ela está sentada na cadeira correta. É mais importante. Eu estou sentado na cadeira correta? Sem dúvida nenhuma. Você tem o perfil de CEO de uma empresa. Então muito obrigado. Você está sentado na cadeira correta. Então vamos agora para a dinâmica. Bora lá. Você e eu estamos numa jangada em um lago.
Agora, quem foi que inventou jangada em lago? Jangada, ela tá em alto mar. Mas tudo bem. Alto mar A não, tá dinâmica no mar, não né? fui eu que escrevi, Tá bom. foi o RH. Eu quero mudar o nome. Por isso também que eu quero mudar. Então vamos lá. Você e eu estamos numa jangada em um lago, cercados por um crocodilo sedento por carne fresca. Eu tenho nas minhas mãos uma lata de tinta. E você, João, tem um airfry de última linha. Atenção para as perguntas. Você pagaria 10 milhões de reais na minha lata de tinta só pra tacar na cabeça do crocodilo e salvar a gente? Não, eu falava, taca logo aí, pô. Taca você. Se o crocodilo está em busca de comida de qualidade, você oferece um airfry ou um George Foreman Grill para ele cozinhar? Eu passaria ele para um air fry. Por quê? Porque ele, com certeza, vai ter mais praticidade e vai conseguir fazer aquilo mais rápido que um George Foreman Grill. Quanto você faturou com o George Foreman Grill? Olha, o faturamento financeiro, eu não sei dizer, mas nós vendemos mais de 5 milhões de grills. Se a gente fizer um preço médio, na época que um grill, o preço médio era 200, vamos, o preço médio R$250, tem que fazer a conta aí, mas eu nunca fiz isso. Você não é bom de matemática, né? Eu sou, mas peraí. Quer então, um HP? Quer uma máquina calculadora? Não precisa, não precisa. Não precisa, mas Voltando vou à deixar para o dinâmica. pessoal fazer a conta. Deixa o pessoal fazer a conta em casa aí. Voltando aqui para a dinâmica. Estamos lá no lago, acabamos de perceber que a jangada está furada. Como resolver um problema que aparentemente não tem solução? Todo problema tem solução. O que você precisa fazer é saber como você resolver aquilo que está acontecendo no menor espaço de tempo. Mas Então, todo como? problema tem solução. O primeiro que uma jangada não afunda, né? Porque ela está flutuando ao nível a água já passa ali, se for uma jangada de fato, né? E então faz parte da jangada a flutuação com água dentro, água em cima, né? A jangada não é um barco, né? O barco é alguma coisa que você tem a capacidade de manter mais água fora do que dentro. E uma jangada não, ela tá sempre ao nível do mar. Enrolou bem. Não, mas é isso, jangada, né? Se for uma jangada. A jangada, ela fica, o pescador que fica na jangada, ele pode ficar vários dias na jangada, dormindo ali embaixo dela, sem nenhum problema, porque ela tem isso mesmo, ela não afunda. Não afunda. Muito bem. Se nós comprássemos outra jangada na Polishop, quanto tempo demoraria para chegar aqui? Uma jangada? Uma jangada. Ela poderia chegar de um dia para o outro, né? Usando uma das nossas lojas para fazer o last mile. E o crocodilo, iria me comer, te comer, ou ele não gostaria de comer a gente? Bom, não estávamos em cima da jangada já? Já, mas o crocodilo estava ali rodando. Ele pode tentar, né? Mas eu vou nadar bastante. Muito bem. Aliás, qual foi o produto mais inusitado que você já vendeu na Polishop? Produto inusitado. É difícil essas perguntas, porque a Polishop tem preciso... 30 anos, 31 anos? 25 anos. 25 anos. Vai fazer esse ano 25 anos. Olha, eu acho... Deixa eu pensar que produtos que a gente vendeu que foi realmente... Inusitado. Inusitado, né? O que não vendeu, você já falou. Que foi o forno de pizza. Sim, mas inusitado são produtos totalmente diferentes. Vocês vendiam vibradores ou não? Sabe que a gente... eu tava exatamente com esse... Tava pensando? Eu tava com essa história na cabeça, porque foi o seguinte, né? Lá pelo ano 2010, mais ou menos, eu fui numa convenção na Espanha da Philips, onde a Philips estava lançando alguns produtos. E eles sempre convidavam os grandes varejistas do Brasil, ou seja, do Brasil não, de todos os países, e eu estava nesse evento com outros varejistas ali, passando pelos departamentos ou áreas diferentes, né, vendo o produto. Chegou num lugar que a gente sentou e tal, e veio o pessoal da Philips com uns produtos muito diferentes, numa caixa, como se fosse uma caixa de joias e tal, e eram um modelo diferente de vibradores, né? Tanto masculino como feminino. Você podia usar em casa na cozinha e podia usar em casa no quarto. Não, na verdade, ele não eram formatos, não eram formatos tão
eu não sei como é que eu posso dizer, porque Anatômicos. não era aquela fálicos. coisa... Exatamente, não era aquela coisa com um formato óbvio do que era aquilo. Eram formatos diferentes, numa cor de um bronze escuro, e ele eram vibradores masculino e feminino. Mas você não vendeu na Polishop? Não, e a gente, eu tô lendo, e me trouxeram, aí todo mundo falou, isso aqui só pode ser pra Polishop e tal, não sei, os outros varejistas, e a gente fez uma experiência sim com esse produto. Né? Vendeu? Não vendeu muito, vendeu pouco, até porque esse tipo de produto a gente tinha e colocamos ele perto do caixa e bem reservado, porque entra criança, entra tudo na loja, então a gente deixou num espaço bem reservado. Mas não vendeu. E também nessa linha, a gente trouxe um produto muito interessante que estava se vendendo muito bem na Espanha, por isso que a gente pegou o da Philips esse, que o comercial dele era muito bacana, porque ele era em desenho animado. Mas um desenho animado também, não puxando para aquele lado meio promíscuo, mas puxando para um outro lado. Mais didático, né? Era bonequinhos, bonitinho, tinha um azulzinho, vermelhinho, aquela coisinha e tal. E a gente testou isso. Mas o Brasil, né, é engraçado, né? Tem tanta loja de sex shopping por aí, mas as pessoas compram escondido. Né? Tem vergonha. Se a pessoa tem vergonha de comprar comprimido para ereção na farmácia, vergonha de comprar camisinha, imagina chegar, me dá aí um vibrador. Pois e mais do que isso, né? Na verdade, ali os produtos, no modelo da loja Polishop, é um modelo que você tem os produtos abertos para você olhar, ver. Não daria para testar, exatamente, mas para você ver, né? Então, não funcionou, mas eu acho que foi o mais inusitado que você pode dizer. Eu acho que foi isso quando você estava falando, foi o produto que eu estava lembrando dessa categoria que a gente testou. Porque a gente faz o seguinte, a gente testa. Pra você ter uma ideia, a gente testa, a gente lança na Polishop, como teste e lançamento, alguma coisa entre 2 produtos por semana, em média. Muito estamos bem. falando em 50 semanas, estamos falando em 100 produtos para ficar, quem sabe, 10, 20 no final do ano. Perfeito. Agora, o que ninguém sabe sobre o homem João Apolinário, por trás da história de sucesso que vamos saber agora aqui no Festa da Firma Podcast. O que ninguém sabe? Olha, antes de eu estar participando do Shark Tank, muitas coisas não sabiam. Hoje já está um pouco mais difícil, porque é aquele negócio, né? Eu abri mão de uma coisa que era minha vida privada, né? E hoje acaba as pessoas já me conhecendo mais, sabendo mais de mim, ou praticamente tudo. Então, eu acho que não tem muitas coisas, sabe? Tem coisas que às vezes as pessoas não têm ideia, mas já vê. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de estar à frente das coisas e trabalhando. Eu gosto, né? Final de semana, eu tô trabalhando. Então, para mim, trabalhar é um negócio gostoso, que eu gosto. Ou seja, o desafio faz parte de mim. Agora, eu acho que as pessoas já conseguem ver, né? Pelas mídias sociais, por tudo isso, porque eu tô o tempo todo, mostro pouco da minha vida, mas mesmo assim dá pra ver. Porque chega final de semana, ou eu vou pra uma fábrica, ou eu vou pra um outro lugar, ou eu vou visitar isso, ou eu vou visitar aquilo. Ou seja, eu tô sempre em movimento. Em movimento, porque é uma coisa que eu gosto. Ou seja, eu não sou uma pessoa que acho bacana ou legal eu ficar na praia, sentado, tomando sol no final de semana. Sabe, Você é um workaholic. Até quando você descansa, você trabalha. Na praia, eu fico alguns minutos, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não vou ao cinema. Quem sabe só as pessoas não sabem, né? Aí você pergunta, por que você não vai no cinema? Eu parei pra pensar, analisei bastante. E sabe por que eu não vou no cinema? Porque no cinema não tem o que fazer. Na minha cabeça é isso. Quando eu era solteiro, entendeu? Eu ia pro cinema com a namorada. Tinha muito o que fazer. Não, pois é. Mas aí, então era isso. Mas eu digo da história do... Mas aí, hoje, né, você pode ir pra tua casa, você pode ir pra outro lugar. Você tem um home theater em casa, né? Sim, é o que eu tô falando. Eu quero ver um filme hoje, você tem, 300 canais, você tem todos os streams. Quer dizer, agora, é legal o cinema. E quando eu vou... Mas vão ao cinema, né? Vamos prestigiar o cinema. Quando eu vou, eu gosto. Eu tô dizendo, quando eu vou, eu gosto. Mas dentro do meu negócio, se você perguntar pra mim, né, vamos assistir um bom filme ou vamos jantar pra bater um papo, eu falo, vamos jantar pra bater um papo. Muito bem. Até porque pra ir no cinema eu posso sozinho. Porque eu não vou conversar com você, eu vou assistir o filme. Então, se eu tiver, quem sabe, sozinho um dia e tal, e não tiver o que fazer, eu vou lá e assisto o filme. Mas, fora disso, eu acabo fazendo isso. E outra coisa que também é uma característica minha é que eu durmo muito pouco.
né? Eu durmo 6 horas por noite. Então eu durmo muito tarde, acordo cedo, e então quando eu quero assistir alguma coisa, eu assisto de madrugada. Para terminar, porque você, João Apolinário, é a pessoa ideal para assumir a minha vaga de CEO no meu lugar aqui na minha empresa PJ Group? Porque eu entendo que os anos que eu já tive à frente de alguns negócios diferentes, né, todos esses anos, me deram a capacidade de ser pelo menos um auxiliar seu nessa cadeira. Gostei da humildade, da generosidade, mas pelo tempo de experiência que você tem mais a ensinar do que aprender. Mas o mais importante é ouvir e compartilhar o que sabe. Isso aí se chama generosidade. E quando a gente fica mais velho, esquece a outra idade, que é a vaidade, e passa a ser mais generoso. Então você tem muita generosidade e obrigado por compartilhar a sua história aqui no Festa da Firma Podcast. Obrigado. Hoje aqui do programa, João Apolinário, nessa entrevista, espero que você tenha gostado e nos siga aí nas redes sociais, Festa da Firma Podcast, estamos lá no TikTok, Instagram, Facebook, estamos também em todas as plataformas de áudio, nos siga, vá lá, comente, deixe seu like, curta, compartilhe aí os vídeos, os áudios, você também que está no WhatsApp, vai lá, divulga porque o importante é divulgar, fale bem, fale mal, mas fale porque o importante é estar aqui ligados conosco no Festa da Firma Podcast e também estamos lá no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, vai lá, aciona o sininho para receber notificações, mas não deixa de ficar ligado. Toda quarta-feira tem uma entrevista nova aqui com a gente em todas as plataformas digitais. Um beijo e até a próxima entrevista.